Olá, que bom que você está aqui assistindo a nossa primeira aula. Esse curso foi elaborado para você que já atua ou pretende atuar com a população idosa, tanto para profissionais da área de educação física, graduandos ou da área de fisioterapia também. Então, o nosso objetivo é auxiliar você a se tornar uma referência em relação à parte de prescrição de treinamento físico para a população idosa. Nesse curso, a gente vai estar abordando o que você precisa fazer, quais caminhos você deve direcionar, como que você deve realizar o seu processo para se tornar um profissional referência nessa área de atuação aí na sua cidade. E depois nós vamos fazer também, nós vamos trabalhar na nossa segunda aula, inclusive, como que você pode fazer para atrair mais clientes, para que possa chover um número de clientes, direcionando especificamente o processo dessa atuação. Então, eu sou a professora Silvana, a minha área de formação é na área de envelhecimento, eu já trabalhei na residência em saúde da família, atuando especificamente com a população idosa. O meu doutorado também foi na área de envelhecimento e hoje eu estou aqui para compartilhar um pouquinho do conhecimento que eu tenho adquirido durante todo o meu processo de formação para te ajudar, assim, se tornar um profissional referência no mercado quando se fala em relação à população idosa. Facilitar o seu entendimento, então nós separamos esse curso em duas aulas. Agora, nessa primeira aula, nós vamos falar sobre tudo que você precisa saber para melhorar o seu processo de formação. E na segunda aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de marketing, como que você pode divulgar o seu trabalho e aumentar consideravelmente o número dos seus clientes. Então, para a gente iniciar, o que eu preciso fazer, o que eu preciso ter de conhecimento para se tornar um profissional referência na área de envelhecimento? É importante eu deixar bem claro para você que o conhecimento teórico que a gente adquire na graduação, ele é mais básico, porque a graduação em si, ela não tem o objetivo de nos tornar especialista, ela realmente é de despertar esse conhecimento. Então, agora que você definiu ou que você já está atuando com a população idosa, você precisa ter novos conhecimentos. Você realmente precisa entender o que o processo de envelhecimento proporciona na vida do idoso para que o seu programa de treinamento possa contribuir para a promoção da saúde dessa população. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o processo de envelhecimento, ele é um processo que não é igual para todo mundo. Então, cada indivíduo envelhece de uma forma, mas que as alterações do processo de envelhecimento, ela torna o indivíduo mais vulnerável às agressões tanto interna quanto externa, e o exercício físico, ele vem como uma possível ferramenta para auxiliar nesse processo, para tentar minimizar o efeito que o processo do envelhecimento, ele proporciona. Muitos dos profissionais, eles acabam focando a sua formação somente na redução da massa muscular, no aumento da adiposidade, na redução da força. E, na verdade, a gente precisa ter um conhecimento mais amplo quando a gente quer se tornar um especialista. Nós temos alterações que acontecem na pele do idoso, no cheiro, no paladar, e tudo isso precisa ser avaliado pelo profissional de educação física para que você possa oferecer um programa de treinamento diferenciado. Uma curiosidade, você sabia que, por exemplo, a questão do odor que é diminuída, que por conta do processo de envelhecimento a gente tem essa alteração, mas quando ela é muito significativa, isso acontece porque normalmente tem uma alteração do processo de envelhecimento do cérebro, e em alguns estudos tem demonstrado que essa diminuição do odor, do cheiro que o idoso sente, é uma das ferramentas que é utilizada, inclusive, para identificar problemas cognitivos, inclusive a doença do Alzheimer. Então, são informações que normalmente a gente não tem na graduação. Então, por isso, você precisa se recorrer à parte básica mesmo, procurar em livros, até mesmo na internet, ir atrás desse conhecimento que com certeza vai fazer uma diferença muito significativa no seu processo de formação. Além disso, é importante você entender que a gente não pode classificar a população idosa pela faixa etária. Você vai ter idosos com 70, 80 anos que estão conseguindo manter as suas atividades da vida diária, e você vai ter um idoso com 60 anos, um idoso mais novo, que provavelmente já tem algumas limitações. Então, existe uma forma bem importante da gente classificar o idoso para que a nossa intervenção ela realmente faça a diferença, para que ela possa contribuir para o aumento da autonomia e da independência desse indivíduo idoso, que é através de uma avaliação da capacidade funcional.
Essa capacidade funcional, ela vai estratificar o idoso em diferentes níveis. Então, nós temos desde o idoso atleta até o idoso dependente. E eu preciso saber qual nível o idoso que eu estou fazendo, que eu estou atuando, aquele meu aluno de personal, em que nível ele está. Porque com base nesse nível, dessa classificação funcional, é a intervenção que eu vou estar desenvolvendo, é o meu programa de treinamento. Nós temos hoje diversas formas de avaliar, você pode procurar, a gente tem instrumentos, nós temos os testes físicos também, mas é importante que você avalie e que você conheça qual a classificação o idoso que você está atuando, o seu aluno de personal, ele realiza. Então isso vai muito além simplesmente dos exercícios físicos. Eu preciso saber se ele consegue realizar as atividades da vida diária, porque o nosso objetivo, quando trabalha com o idoso, é fazer a manutenção desse estilo de vida dele, para que ele consiga realizar com o menor esforço físico possível as atividades que antes para ele eram atividades corriqueiras. Então, por isso é importante você fazer esse processo de avaliação para prescrição. E agora eu vou dar uma dica bem importante para você, como que você pode fazer essa avaliação. Então, a avaliação da capacidade funcional, uma das baterias que a gente utiliza de teste é a bateria Senior Fitness Test. Ela é uma bateria que você consegue avaliar diversas capacidades físicas que vão interferir diretamente na capacidade funcional do idoso. Então, é importante você ter conhecimento dessas avaliações, realizar essa avaliação para que você possa trazer o programa de treinamento mais específico para o seu idoso. Bom, agora que você já entendeu a importância do processo de avaliação, nós vamos falar um pouquinho sobre como prescrever, então, o exercício para a população idosa. É importante a gente lembrar que o processo de envelhecimento ele traz algumas alterações, inclusive na diminuição da amplitude de movimento. Então, atividades que para o idoso era fácil realizar, torna-se algo mais complexo. Então, a gente precisa trabalhar com exercícios de mobilidade, estabilidade articular, para que a gente possa melhorar essa parte da amplitude de movimento. Outra dica importante, normalmente os treinamentos tradicionais, eles acabam negligenciando capacidades físicas que são essenciais para as atividades da vida diária. Equilíbrio, agilidade, tempo de reação, dupla tarefa, são habilidades que a gente precisa trabalhar, que precisa ser incluída no seu programa de treinamento e você não pode deixar de colocar essas atividades para que realmente possa repercutir na atividade da vida diária do idoso. Em relação aos exercícios de força, a gente sempre tenta trabalhar com a maior fase concêntrica possível para que a gente possa estimular também essa parte de potência, que é essencial para as atividades da vida diária e que normalmente a gente acaba deixando de lado também e que em alguns idosos a gente não vai conseguir trabalhar com os exercícios pliométricos, de salto, até por conta da capacidade funcional do idoso. Então, por isso, o treinamento de força a gente realiza ele com a maior velocidade possível na fase concêntrica para a gente trabalhar esse aspecto de força. E para finalizar, não esqueça da parte cardiometabólica. A gente precisa trabalhar o aspecto cardíaco do indivíduo também e você pode incluir essa parte tanto na sua prescrição de treinamento direta ou incentivar para o idoso fazer em dias alternados também, mas precisamos trabalhar esse aspecto para o indivíduo idoso. Não esqueça, utilize alguma forma de você monitorar o treinamento. Nós temos as escalas subjetivas quando você trabalhar em grupo, ou você pode utilizar também os indicadores de frequência cardíaca, mas é importante que o monitoramento seja feito constante. Você precisa orientar e incentivar o seu idoso. Como que ele identifica o nível que está o treinamento, a intensidade desse treinamento. Se ela está leve, se ela está moderada, para que você possa realmente realizar um programa que venha trazer as adaptações fisiológicas necessárias para a manutenção da autonomia e independência dessa população. Então, as top 4 capacidades que você não pode deixar de trabalhar na sua prescrição é a mobilidade articular, porque o processo de envelhecimento contribui para a redução da amplitude de movimento, a força e a potência, porque são capacidades essenciais para a manutenção das atividades da vida diária, exercícios para marcha também. O idoso ele acaba tendo dificuldade do deslocamento, acaba arrastando o pé, então a gente precisa trabalhar esse aspecto da marcha também. E claro, a capacidade aeróbica, a gente precisa contribuir, a gente tem uma proporção muito significativa de idosos que têm as doenças crônicas, em especial a hipertensão arterial. Então a atividade aeróbica é essencial para trazer um impacto significativo
nas variáveis cardiovascular e trazer esse benefício para a população idosa em relação à parte da hipertensão arterial também. Então, para você se tornar um especialista, você viu que você precisa investir na sua formação. Então, faça os cursos, sejam online ou presenciais. Hoje o curso online tem a facilidade que você pode assistir em qualquer momento, enquanto você está aguardando o cliente. Então, a gente tem uma variedade de opções. É importante que você também procure esse conhecimento através de livros, os livros básicos mesmo, para que você possa entender todas as alterações que acontecem no processo de envelhecimento. E nós temos uma opção bem interessante também, se realmente você quer se tornar uma referência. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, anualmente eles realizam uma prova para você se tornar um especialista nessa área. É como se fosse uma OAB, para que você receba o título de especialista em geriatria. Então é importante primeiro você, claro, investir na sua formação, investir no seu conhecimento, se capacitar e depois que você tiver todo esse conhecimento teórico, é uma opção para você poder realmente se tornar um profissional referência ainda mais aí na sua cidade. Então não perca tempo, invista na sua formação. Isso vai fazer realmente um diferencial para que você seja reconhecido como profissional de educação física especialista no envelhecimento. Espero que você tenha gostado dessa nossa primeira aula. O nosso objetivo realmente foi trazer para você um pouquinho do conhecimento do que você precisa para se tornar um profissional especialista na área de envelhecimento. E a nossa segunda aula, ela vai ser essencial, porque nessa segunda aula a gente vai mostrar para você como que você pode vender esse produto. Não adianta você ter um produto maravilhoso se ninguém está sabendo dele. Então, o nosso objetivo é trabalhar com esse aspecto do marketing mesmo e mostrar para você o que você pode fazer para aumentar o número de clientes, aumentar o número do seu ganho também, conseguir ser mais reconhecido ainda profissionalmente. Nos vemos na segunda aula.